Bom, então, como eu havia dito, a gente vai começar a estudar a parte introdutória de probabilidade, tá? Que é como a estatística modela de forma matemática aqueles eventos, aqueles fenômenos aleatórios, tá? E como o nome está sugerindo, né, nós vamos calcular a probabilidade de coisas acontecerem, tá? Então, a forma da estatística tratar esses fenômenos aleatórios como ciência é usar a matemática para calcular uma medida de probabilidade para esses eventos. Bom, e hoje a gente vai começar com alguns conceitos bem básicos sobre probabilidade, tá? O primeiro deles é o espaço amostral, que a gente representa aqui pela letra grega maiúscula ômega, tá? Todo fenômeno aleatório, ele gera resultados, né? E como a gente já viu a definição, toda vez que eu reproduzo esse experimento sobre as mesmas condições, o resultado ele é imprevisível, tá? Então, o conjunto formado de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ele é denominado de espaço amostral. Por exemplo, eu tenho um lançamento de um dado. O espaço amostral é um dado de 6 faces, né? Então, o espaço amostral seria todos os resultados possíveis para esse fenômeno. Então, pode cair ali a face um, que representa o número um, pode cair a face 2, né? A face 3, 4, 5 e 6. Então, meu espaço amostral para esse experimento aqui seria o conjunto de um até 6 que representa as faces do dado. Tá? Observação do tipo sanguíneo de um indivíduo. Então, ele pode ser de quatro tipos diferentes, né? A, B, AB ou O, né? Excluindo aqui a parte do fator RH. Por exemplo, as condições de um item ser produzido. Ele pode ser defeituoso ou não defeituoso. Os cachorros começaram voltando. Ah, Aqui, por exemplo, o número de veículos que passam por uma praça de pedágio durante um certo intervalo de tempo, tá? Então pode passar um carro, pode passar nenhum, né? Pode passar zero, pode passar um, dois, três. Pode passar. Vamos pensar assim, por exemplo, no intervalo de 1 hora. Pode passar 1.000 carros? Não sei, mas pode passar 1 milhão de carros? É bem improvável que não, tá? Mas assim, para esse tipo de situação, para esse tipo de fenômeno, não é que eu vou colocar que ele vai até o infinito, tá? A verdade é que a gente não consegue colocar uma cota superior para o conjunto e aí a gente diz que ele tende a infinito. Mas se a gente pensar como medida, né, quantos veículos vão passar, a gente sabe que são os números naturais, né, incluindo o zero, é, que é uma contagem. Nesse caso tende a infinito, o tamanho desse conjunto? Sim, ok. Mas é só porque a gente não consegue colocar uma cota superior ali que limite esse, esse espaço amostral, tá? E para essas situações, por exemplo, professor, não vai passar 1 milhão de carros. Ok, não tem problema a gente colocar isso dentro do espaço amostral. O que vai acontecer é que quando a gente for calcular a probabilidade para esse tipo de situação, que é absurda, ela vai ter probabilidade zero, tá? Ou seja, que são os
eventos que a gente chama de eventos impossíveis, né? São resultados impossíveis de ocorrer. Da mesma forma que eu tenho para tempo de duração de uma lâmpada aqui em horas, tá? O espaço amostral aqui é os reais positivos. É, e aí, de novo, eu não vou colocar aqui. Ah, vai ficar 1 milhão de horas? Não sei. Ah, professor, não vai passar de 1 bilhão de horas, sei lá, tá? Ok, mas como a gente não vai conseguir determinar, né, essa cota superior, principalmente porque está nos reais agora, que é um conjunto bem maior do que os naturais, bem maior é ótimo, né? Os dois são infinitos. Mas eu estou dizendo o seguinte, é que tem possibilidades de valores ali em casas decimais, né? Então fica mais difícil ainda a gente colocar uma cota superior. Então a gente admite que ele toma valores ah, no, nos reais positivos. A mesma coisa pode ser, por exemplo, para o volume de um rio e tudo mais. Só respondendo aqui a Paula. O que significa essa barra depois do espaço amostral? É erro de digitação, tá, Paula? É, que eu coloquei aqui no código, é, essas, essas duas aqui, que é para pular linha, tá? Só que não foi necessário. É só isso. É erro de digitação. Então desconsiderem essa barra aqui, tá? Então, assim, volume de um rio, volume de alguma coisa, a maioria dessas medidas físicas a gente atribui à reta, tá? Um sub, ou os reais positivos, apenas porque a gente não consegue colocar um limite superior, né? Um limite inferior do conjunto, tá? Mesmo que tenha eventos impossíveis de ocorrer, né, resultados impossíveis de ocorrer, não tem problema. A gente dá probabilidade zero para isso. Bom, e como eu já dei o spoiler aqui, a gente chama de evento qualquer subconjunto do espaço amostral. Tá? Eventos a gente representa com as letras latinas, sempre em maiúsculo. Tá? É a, é a forma, é notação, tá bom? Então todo conjunto a gente representa por uma letra latina maiúscula. Então assim, evento é qualquer espaço, qualquer subconjunto do espaço amostral, do qual depois nós vamos calcular a probabilidade em cima da ocorrência desses eventos, tá? Então eu digo aqui que A, que é um evento, ele pertence a um espaço amostral ômega, é, usa essa notação, tá? Para cálculo de probabilidade, depois a gente vai ver isso com calma, mas tenham em mente que é, os eventos têm que pertencer ao mesmo espaço amostral, tá? Lembram quando a gente estava falando sobre outliers, né? Que eu estava dizendo, outliers são observações que são oriundas de populações diferentes daquelas do qual o experimento está trabalhando, né? Então, é exatamente aqui que a gente detecta o que é um outlier ou não. O outlier é um evento que não faz parte do mesmo espaço amostral do experimento aleatório, tá? Essa é a definição de outlier. Então, por que a gente saía removendo? É porque ele não pertence ao espaço amostral, consequentemente a gente não conseguiria calcular probabilidade. Mas os valores extremos, como a gente está vendo aqui, por exemplo, o tempo da lâmpada
durar aqui 1 milhão de horas, tá? Pode ser que nunca chegue a esse valor, tá? Ou se a gente pensar num número muito grande aqui, vai ver que a gente nem vai ter tempo de observar tudo isso. Ah, mas assim, são valores extremos, são valores discrepantes, tá? Mas a gente atribui probabilidade zero, tá? E ter probabilidade zero não significa que ele não esteja no espaço amostral, tá? Então é aqui que a gente consegue enxergar a diferença de um valor extremo para um outlier. Outlier são observações, são eventos de outros espaços amostrais. Valores extremos são valores que têm probabilidade baixa ou probabilidade zero, mas pertencem ao espaço amostral, tá bom? Bom, hoje nós vamos ficar só na operação de eventos, tá? Na verdade é como se diz, uma revisão sobre teoria de conjuntos. Uma revisão sobre teoria de conjuntos. E aqui eu vou fazer algumas definições, a gente vai ver algumas propriedades, fazer um exemplo e temos um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Então é o seguinte, o operador união aqui, representado por por esse símbolo, ele quer dizer a união entre dois eventos. Ou seja, eu juntar os elementos dos dois conjuntos. A interseção, que é representado por esse outro operador, é, é o conjunto formado pelos elementos semelhantes em A e B, tá? Uma das propriedades que a gente vai usar e muito é a seguinte: quando um evento, dois eventos A e B têm interseção, o conjunto vazio, nós chamamos eles de mutuamente exclusivos, tá? Gravem muito bem essa propriedade aqui, porque ela vai ser muito, muito usada posteriormente, tá? Então quer dizer assim, A e B serem mutuamente exclusivos, quer dizer que é, eles não têm resultados em comum, tá? Não tem elementos em comum. Por isso que a interseção entre eles é o vazio, tá? O conjunto vazio, ele é um conjunto que também pertence ao espaço amostral, tá? Na verdade, isso é uma propriedade, né, é, aí da teoria de conjuntos, que todo conjunto, quer dizer, o vazio pertence a todo e qualquer conjunto, tá? Então, assim, o vazio também ele está no espaço amostral. Então, um evento ele pode ser igual ao conjunto vazio, tá? Que a gente chama de evento impossível, né? Que é impossível de ocorrer é o conjunto vazio. É, e o evento certo que a gente chama é quando o meu evento é o próprio espaço amostral, tá? Então, como eu falei aqui, A é um subconjunto do espaço amostral. Então, A pode ser o vazio, A pode ser qualquer subconjunto e A pode ser até mesmo o próprio espaço amostral. Então, quando A é igual ao conjunto vazio, a gente diz que é um evento impossível. Quando A é igual a um determinado valor do espaço amostral, a gente chama de evento simples. Quando ele é igual a um conjunto de valores
do espaço amostral, ele é um evento composto, e quando ele é o próprio espaço amostral, é, ele, é um, ele é um evento certo, tá? Porque a probabilidade dele vai ser a máxima possível. Por exemplo, se eu defino A como um evento é, aqui no lançamento de um dado, tá? É, A é o evento sair a face um e a face 2 ao mesmo tempo, tá? É, não pode ocorrer isso, né? Não tem como ocorrer a face um e 2 ao mesmo tempo usando um único dado. Então, isso daqui é um conjunto vazio, ou seja, é improvável que isso ocorra, logo ele é dito impossível. Agora, se eu digo que A é igual a sair a face um, aí ele é dito ser um evento simples. Agora, se eu digo aqui, A é um evento, ah, o número observado no dado é par. Então, A pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. Então, aí ele é um evento composto. Tá? Agora, se eu digo A é o evento ocorrer o número um, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então A é igual ao espaço amostral, e aí ele é o evento certo, tá? Bom, a terceira operação que nós vamos ver é o complementar de A, tá? O complementar de A significa que é tudo do espaço amostral menos os elementos de A. Ou seja, significa que a união entre A complementar e A é o próprio espaço amostral. Também significa que A complementar a interseção A é o conjunto vazio, ou seja, A complementar e A são mutuamente exclusivos. Tá? Então, a definição do complementar de um conjunto, de um evento é qualquer elemento que ocorra que não é A. Por exemplo, aqui no lançamento de dados, se A é um número par, a ocorrência de um número par. Então, A complementar são todos os que sobram, ou seja, se A é o 2, opa, 2, 4 e 6, quem sobra no espaço amostral? O 1, o 3 e o 5, ou seja, os números ímpares. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de operações é, que vão ser importantes depois para a gente tratar a questão de probabilidade. Tá? E probabilidade ela é, é uma medida em cima de eventos, né? E às vezes eventos é, têm essas operações entre eles. Tá? E aqui a gente tem as propriedades desses eventos. Tá? Digamos que eu tenho A, B e C eventos no mesmo espaço amostral ômega. Então eu tenho as duas propriedades associativas. A união B, união C, eu posso reescrever como sendo aqui, em parênteses, A união B, união C, tá? Ou a união, entre parênteses, é, B união C, tá? Esses eventos são equivalentes. Ah, esqueci de dizer, a operação entre eventos também resulta em um evento, tá? Então, eu chamo isso aqui tudo de um evento. A é um evento, B é um evento, C é um evento e a união dos três também é um evento. Assim como a interseção dos três também é um evento.
Tá? A, a propriedade associativa também permanece aqui, é, no caso, no caso da interseção. Tá? E aí nós temos também as propriedades distributivas, ou seja, a união B interseção C eu posso reescrever como sendo a união B interseção a união C. Da mesma forma, a interseção B união C eu posso reescrever como sendo a interseção B união a interseção C. Tá? Isso daqui facilita depois a gente fazer cálculo de probabilidade. Então é interessante que vocês saibam essas propriedades. E tem também a propriedade da lei de De Morgan, tá? Que é o complementar da união entre A e B, eu posso reescrever como A complementar a interseção B complementar. De forma análoga, o complementar da interseção entre A e B eu posso reescrever como sendo A complementar união B complementar. Tá? Bom, em termos de lógica, a gente representa união e interseção da seguinte forma. Quando eu digo é, um evento pode ocorrer em A ou B ou C, esse ou eu substituo por união. Tá? Então, quando eu quiser saber, por exemplo, qual a probabilidade do aqui do dado, né? Vamos pegar aqui do dado. Qual a probabilidade é, de sair um número par e menor ou igual que 3? Então esse e, não, desculpa, deixa eu voltar que eu estou falando do ou, né? Então deixa eu voltar. Eu tenho dois eventos. A é os números pares e B são os números menores ou iguais que 3, tá? Então o que é sair um número par ou ele é menor ou igual que 3? Então, são os números 1, 2, 3, 4 e 6, tá? Então é a união entre esses dois eventos. Então o ou eu substituo pela união. Agora, se eu quero, qual a chance de sair um número que seja par e menor ou igual que 3? Então aqui eu tenho uma interseção, ou seja, qual desses números são pares, é o 2, o 4 e o 6, e ao mesmo tempo são menores ou iguais que 3. Então eu só tenho o 2, tá? Então assim, em termos de lógica, a gente substitui o ou por união e o e por interseção. É bem parecido com, com o que a gente usa em linguagem de programação, né? A gente usa união para ou e interseção para e. Tá? E a última propriedade, que na verdade é uma operação, que é A menos B. Tá? O operador menos aqui significa que eu quero todos os elementos de A, exceto os que também pertencem a B. Tá? Ou seja, é a interseção entre A e B complementar. Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, dos dados, A são os números pares e B são os números menores ou iguais que 3. Então, é, se eu quero A menos B, então vou tirar todos os elementos que estão em B de A. Tá? Então, A é o 2, o 4 e o 6. E B é o 1, 2 e 3.
qual é o elemento de B que pertence a A? É o 2. Então vou retirar o 2. Então A menos B fica 4 e 6. É o conjunto formado pelo 4 e 6. Tá bom? Essa é a operação de menos entre conjuntos, que a gente representa por ser A interseção B complementar. Tá? Isso implica que o complementar de um conjunto, né, de um conjunto A, pode ser reescrito como o espaço amostral menos A, ou seja, tudo que está no espaço amostral, com exceção dos elementos de A. Então, no caso, A são números pares, então todos os números do espaço amostral menos o 2, o 4 e o 6 resulta no 1, 3 e 5. Tudo bem? Alguma dúvida dessas propriedades? Se tiver alguma dúvida, coloque no chat, tá? Por favor. Então, a gente vai ver a primeira noção sobre cálculo de probabilidade. Essa daqui foi uma das primeiras tentativas de criar o cálculo de probabilidade, tá? Se eu não me engano, é, foi ali escrita por Christian Huygens, que era um matemático, físico, ali na mesma época do Isaac Newton. E ele que é o pai do cálculo de probabilidade, né? Newton é o pai do cálculo e o, o Huygens é pai do cálculo de probabilidade. Então, assim, a primeira ideia de probabilidade surgiu em termos de cardinalidade de conjuntos, tá? Ou seja, é, o- é uma proporção do tamanho de um evento em relação ao espaço amostral, tá? Então, se eu tenho um evento no espaço amostral ômega, então a probabilidade de A é a cardinalidade de A, ou seja, o número de elementos que eu tenho em A dividido pelo número de elementos que eu tenho no espaço amostral. Então, se a gente considerar A como sendo aquele, no exemplo dos dados, né? É, os números pares, então o número de elementos que eu tenho em A são 3, né? Que é o 2, o 4 e o 6, sobre o número de elementos que eu tenho no espaço amostral, que são 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade de ocorrer um número par, ou seja, de A ocorrer, é 3 sobre 6, que é 0,5. Tá? Essa é a probabilidade de ocorrência naquele exemplo. Mas notem que a gente tem um problema aqui. É, como, como essa probabilidade é em termos do tamanho do espaço amostral, a gente tem problemas quando o espaço amostral é infinito. Por exemplo, qual é a probabilidade de passar menos de 10 carros no pedágio no intervalo de 1 hora? Se a gente for contar assim, 10 carros pode passar 0, 1, 2, 3 até 10. Então vão ser 11, né? Então a gente vai colocar aqui no nosso operador 11, o tamanho de A é igual a 11, tá? Só que qual é o tamanho do espaço amostral? O espaço amostral ele é infinito. Então essa probabilidade vai tender a zero. Então sempre que eu tiver um espaço amostral infinito, aquela probabilidade ela é igual a zero, tá? Agora tem outra consideração que é feita para a gente fazer esse cálculo de probabilidade, que infelizmente eu esqueci de escrever aí no texto, tá? Mas eu vou consertar. É, Aqui, por exemplo, no lançamento do dado, eu estou considerando que a probabilidade de sair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 é a mesma.
é igual, tá? O que é diferente em outras situações, por exemplo, qual a probabilidade de um indivíduo aleatório ter o sangue do tipo A? Será que é a mesma quantidade de ter B, ou de AB, ou de O, ou zero, né? Não, tá? Essas probabilidades são diferentes. Então, essa noção de probabilidade, ela só funciona em um tipo de experimento aleatório. Ou seja, a gente tem um espaço amostral para esse tipo de experimento, que ele é chamado de finito, tá? Ou seja, ele tem ele, ele é ele tem uma quantidade finita de observações. Essas observações são enumeráveis, tá? Ou seja, eu posso contar quantos elementos tem, por isso que eu consigo ter a cardinalidade dele, tá? Bom, além dele ser finito, ele tem que ser equiprovável, ou seja, cada elemento do espaço amostral, ele tem a mesma probabilidade de ocorrer. No caso do dado, a gente considera que cada face tem a mesma probabilidade de ocorrer. Mas no caso dos carros, a probabilidade de aparecer um carro ou 10 é a mesma? Não, tá? É diferente. Então, para essa situação onde eu tenho probabilidades distintas para os eventos, eu não uso essa definição. Eu só uso essa definição quando eu tenho um espaço amostral finito e equiprovável. Então, por exemplo, aqui o tipo sanguíneo de um indivíduo. Tá? Ele é um conjunto finito? É. Enumerável, sim. Tem 4 elementos, eu consigo calcular a cardinalidade dele. Mas a gente sabe que a probabilidade de ocorrer o indivíduo do tipo A não é 1/4, tá? Do indivíduo ser do tipo B também não é 1/4. Do tipo AB, que é uma tipagem raríssima, não é 1/4. E O também não é 1/4. Como é que a gente sabe disso? É só você olhar quando o Emoan faz pedido pra campanhas, né, de doação de sangue. Sempre que eles estão pedindo o zero, né, o O, ou O como a gente chama, né, mas o certo é zero. A tipagem zero, né, porque a maioria das pessoas tem essa tipagem sanguínea, e a gente vê lá as quantidades, né, de doadores ou de estoques de bolsa de sangue. O AB ele é sempre menor, ou seja, porque é uma tipagem bem rara, né? Isso eu não estou levando nem em consideração o fator RH, né? Então, por conta disso, a gente sabe que dentro da população de humanos, essa tipagem sanguínea ela é diferente, né? A proporção é diferente. Então, apesar desse espaço amostral ser finito, ele não é equiprovável. Então, eu não posso usar aquela definição de probabilidade. A mesma coisa serve para esse evento, para esse experimento aqui de observar um item produzido se ele é defeituoso ou não. Meu espaço amostral, ele é finito? É, de tamanho 2. Ele pode ser defeituoso ou não defeituoso. Mas a probabilidade de um produto vir defeituoso é 1/2? Não, tá? Isso seria muito ruim para a empresa, né, que está fabricando, né? Metade da produção dela não presta. Isso é péssimo. Então, não. Esses dois eventos eles têm probabilidades distintas. Então, eles não são equiprováveis. Então, para o 2, para o 3, a gente não consegue usar aquela definição de probabilidade, porque apesar de ser espaços finitos, eles não são equiprováveis.
E o experimento 4 e 5, eles, além de não serem equiprováveis, ou seja, terem probabilidade diferente para os elementos observados, eles são espaços infinitos, então a gente não consegue a cardinalidade desses conjuntos, né? A cardinalidade deles é o infinito, que vai fazer com que aquela proporção convirja para zero. Então, qualquer probabilidade que a gente for calcular lá vai ser zero, né? Então, não é interessante para a gente, tá bom? Mas a gente vai continuar por enquanto usando essa definição é, dentro de um contexto dos espaços amostrais finitos e equiprováveis. Por exemplo, é, eu tenho aqui o lançamento de dois dados, tá? Vou chamar aqui de dado 1 e dado 2, tá? Primeiro, qual seria o espaço amostral associado a esse evento? Vou fazer aqui no R que é mais fácil. Bom, é, considerando que os dados são de 6 faces, tá? Então, o primeiro dado, ele pode ser um, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? E o segundo também. Então, eu vou ter uma combinação é, dos resultados desses dois dados. Então, eu tenho isso daqui, ó. O dado 1 pode ser 1, né? E o dado 2 também ser 1. O dado 1 pode ser 2 e o dado 2 ser 1. Então, eu vou fazendo todas essas combinações possíveis, tá? Então, ao todo, eu tenho 36 combinações possíveis. Então, meu espaço amostral é de tamanho 36. E como os dados a gente está considerando que cada face tem a mesma probabilidade de ocorrência, é, e, um, e, um, e a face de um dado não influencia na ocorrência do outro, então eles têm probabilidades iguais. Então, cada par desse daqui a gente considera como tendo a mesma probabilidade de ocorrência. Então, eu tenho um espaço finito e equiprovável, tá? Então, qual seria a probabilidade da soma ser igual a 7? Então, eu venho aqui e vejo todos os resultados possíveis nos quais a soma dos números pode ser igual a 7, tá? Essa primeira não, segunda também não. Eu vou ter aqui ó, 6 e 1, que vai dar 7. Então eu tenho um valor. O que mais? Eu tenho aqui 5 e 2, tá? Eu tenho 4 e 3, então já tenho três valores. 3 e 4 também vai dar 7. 2 e 5 e 1 e 6. Então, ao todo, eu tenho é, seis valores associados ao meu astral. Então, meu evento aqui é a soma ser igual a 7. Então, quantos elementos eu tenho nesse evento? A gente viu aqui que são 6 resultados diferentes, né? Então a gente já tem isso daqui, que é 6. E qual seria a probabilidade, quer dizer, a cardinalidade do espaço amostral? A gente já fez também, que é aqui todas as combinações possíveis, que dá um total de 36 combinações. Tá? Então,
A cardinalidade do nosso espaço amostral é 36. Consequentemente, a probabilidade da soma dos dois números dos dados serem iguais a 7 é 6 sobre 36, que é 0,1667, tá? Ah, agora eu vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. Eu defino um evento sendo a soma das duas faces, né, dos dois dados. A soma é igual a 13, tá? Quais dessas combinações fazem com que a soma seja igual a 13? Responda aí no chat, por favor. Dá um tempo para vocês pensarem. Exatamente. Nenhuma dessas combinações vai ter a soma igual a 13, tá? No máximo aqui eu chego a 12, que é quando é 6, 6. Ou seja, então para o meu evento eu não tenho nenhuma ocorrência, tá? Ou seja, esse conjunto é igual ao vazio. Qual é a cardinalidade do vazio? Zero, tá? Então a probabilidade desse evento da soma ser igual a 13, a cardinalidade é zero sobre 36. E essa probabilidade, logicamente, é zero, tá? Agora, se eu defino um evento A onde seja é, o primeiro dado e o segundo dado assumem um valor entre 1 e 6, tá? Ou seja, o primeiro dado pode ser de 1 até 6 e o segundo de 1 até 6, tá? Então, qual é a quais são os resultados possíveis para esse evento? Os resultados possíveis para esse evento são todos os eventos, tá? Ou seja, esse evento que eu descrevi, ele é o espaço amostral, tá? Qual é a cardinalidade do espaço desse evento, então, se ele é o espaço amostral? É 36. E a cardinalidade do nosso espaço amostral também 36. Então é 1. Então significa que a probabilidade de um evento impossível ela é zero e a probabilidade sobre o espaço amostral é, é 1. Como todo evento, como todo evento ele é um subconjunto do espaço amostral, então ele pode ser o vazio com probabilidade zero, ele pode ser qualquer outro elemento que vai ter uma probabilidade diferente de zero, e ele pode ser o espaço amostral que tem probabilidade 1. Isso significa que, como A é menor do que o ômega, então a probabilidade de qualquer evento sempre vai estar entre 0 e 1, tá? Vai estar no conjunto fechado 0 e 1. Então, toda a probabilidade, isso daqui, é um valor entre 0 e 1. Ah, professor, eu vejo algumas pessoas falando, a probabilidade de alguma coisa acontecer é 70%. Tá. A gente pode representar probabilidade em termos de porcentagem, porque é uma medida muito mais de fácil interpretação, tá? É muito mais fácil uma pessoa ler e entender. É, pouca gente sabe que probabilidade, né, estou falando assim do senso comum, as pessoas não sabem que probabilidade é uma medida entre 0 e 1, tá? Tanto, então tá, probabilidade está sempre entre 0 e 1.
Bom, qual é a probabilidade da soma ser maior do que 5? Vamos voltar aqui. A gente vai ver todas as combinações onde a soma é maior do que 5. Então, esse primeiro não, não, não. 4 e um não. Ele quer maior do que 5, né? Então, exclui o 5. Então, 5 mais um é 6, não é maior. Então, tem o 1. 6 e um, 2. Aí vamos lá. 4 e 2 é 6, então. Ah, tá. 4 e 2 é 6. Então, sim. Então, eu tenho três números. 5 e 2, 7. Sim. Então, tenho quatro números. 6 e 2, 8. Sim, também tenho cinco números até agora. Cinco eventos possíveis. Ah, agora, 3 e 3, 6, né? 4 e 3, 7, ok. 5 e 3, 8. 6 e 3, 9. Então eu tenho 9 observações até agora. É, agora aqui, ó. 4 e 2, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Até aqui, 14. Aí aqui, 5 e um dá 6, então 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? E aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então eu tenho 26 possibilidades da soma ser maior do que 5. Então a cardinalidade do meu evento aí é 26 sobre o tamanho do meu espaço amostral, que é 36. Então essa probabilidade é 0,72, tá? Ou 72,2%, tá bom? Essa é a probabilidade da soma ser maior do que 5. Ah, qual a probabilidade da face do dado 1 é, ser maior do que a face do dado 2? A gente vai voltar lá e contar. Bom, aqui elas são iguais, então não. Aqui é maior. Então, uma, dois, três, quatro e cinco, tá? Aqui não é maior, aqui não é maior, aqui é maior. Então, seis, sete, oito, nove, tá? Aqui não é maior, não é maior, não é maior, é igual, não é maior. A gente parou no 9, né? Então 4 é maior do que 3, então 10, 11, 12. Continuando aqui, não é maior, também não, não, não. Aqui, 13, 14. Continuando aqui, 15, tá? E esse é o último. Que os outros são todos menores e o 6 é igual. Então eu tenho 15 valores onde o primeiro dado é maior do que o segundo, sobre a quantidade do espaço amostral, que é 36. Então essa probabilidade é 0,41, tá? E é isso. Então é assim que a gente calcula a probabilidade para um espaço finito e equiprovável, tá? Exercício. Opa, tem um erro aqui. Deixa eu logo alterar aqui. Ué, porque ele não reconheceu.
Ah, tá. O exercício é o seguinte: eu tenho um espaço amostral, que são os números de 1 até 20. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Ok, tá certo. É, sejam os seguintes eventos do espaço amostral ômega. A. Todos os números. Faltou aqui o acento, tá? Menores ou iguais a 10. B. Todos os números ímpares. C. Todos os números primos. O que vocês vão fazer aqui? Eu esqueci de escrever aqui. É, obtenha os seguintes conjuntos e a probabilidade deles. Tá? Esqueci de escrever isso. Obtenha os seguintes conjuntos e suas respectivas probabilidades. Então a gente está considerando que esse espaço amostral sigma do exercício ele é finito, como vocês estão vendo, mas eu estou considerando que ele é equiprovável. Tá? Ou seja, a chance de ocorrer qualquer um daqueles 20 elementos é a mesma, que é 1 sobre 20. A forma de vocês responderem o exercício é a seguinte: vocês vão obter o conjunto e calcular a probabilidade deles. Então, como eu responderia essa primeira questão aqui? O que é o conjunto A e qual é a probabilidade dele? Então, o conjunto A é todos os números menores ou iguais que 10. Então, está aqui, ó, usando a notação de conjunto. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Entre chaves, separados por vírgula. E a probabilidade de A é a cardinalidade de A sobre a cardinalidade do espaço amostral ômega. Quantos elementos eu tenho em A? 10. Então é 10 dividido pelo número de elementos que eu tenho no espaço amostral, que é esse daqui, que é 20. Então, o número de elementos é 20, 10 sobre 20, meio. Tá? Então é assim que é para vocês responderem esses exercícios. Esse exercício. Tá? Deixa eu só abrir de novo aqui. Que aí eu vou tirar um print